Comecei esse canal nosso há pouco tempo e os assuntos principais na época, quando eu comecei, era o Pablo Marçal, porque foi em plena campanha, a Prefeitura de São Paulo, e eu sou um cara que já assiste o Pablo Marçal há muito tempo. Então, por isso, o meu tema principal ali foi Pablo Marçal. E muita gente me pergunta, Denis, mas entre Pablo Marçal e Bolsonaro, em quem você votaria? Então, antes que eu entre nesse assunto, eu vou pedir para você que gosta dos canais de direita, que gosta das pautas de direita, que é conservador, para vir fazer parte do nosso canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, apertando o sininho das notificações para assistir os nossos conteúdos. Então venha fazer parte do canal e eu quero trazer justamente hoje uma matéria sobre o Pablo Marçal. Olha, esse aqui é o Pablo Marçal, tá? Aqui ele era um menino, né, que já na igreja, já evangélica, na igreja, ele operava essa mesa de som aqui. E quando ele operava essa mesa de som aqui, ninguém o conhecia, mas também ninguém o criticava. Essa é a grande realidade, né? Então tá aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui ninguém me criticava, também porque ele não era conhecido e não estava diante dos holofotes, né? Mas vamos lá. Continuando a matéria aqui, falando por que de Pablo Marçal, voltando a trazer vídeos sobre Pablo Marçal, aqui nesse aqui, ó, ele já estava começando a dar as instruções, estudando. Aqui ele disse o seguinte, aqui diziam que eu era sonhador demais. Isso acontece muito, né? As pessoas acusarem as outras de sonhadores quando ela tem algo em mente. E aqui o Pablo Marçal sonhador. Nesse momento aqui, ó, aqui diziam que eu queria aparecer. Por quê? Porque aqui ele começou a ter os primeiros resultados. Pessoas já começaram a escutar ele já conseguia colocar uma turma dentro de uma sala de aula para ensinar o que ele tinha aprendido e os cursos dele, né? Então, aqui diziam que eu queria aparecer. E não se preocupe, quando você começar a ter resultados, as pessoas vão falar que você também queria aparecer. Aqui dizia que eu tinha esquecido minha fé, porque ele reunia os homens, né? Ele deixou um pouco da religiosidade de lado, né? Muitas vezes as pessoas são religiosas, então ele tinha deixado a religiosidade de lado e começou a ensinar as pessoas ali. Então, as pessoas começam a atacar quando você começa a ter resultados. Aquelas pessoas que te viam dentro de uma igreja, muitas vezes ensinados ali, e elas querem que você fique ali sem expandir a sua mente, né? Vão querer te atacar também. Então aqui já diziam que ele tinha esquecido a fé dele. Mas a gente sabe que o Pablo Marçal ele nunca esqueceu a fé. É um cara que eu já assisto há muito tempo e eu aprendi muita coisa com ele. Aqui diziam que eu era vendedor de curso. Você vê já um salão cheio de gente, né? Aqui já está com headset. Você vê aqui, ó, que a aparência do cara ainda estava bem careca, fez os implantes provavelmente ali, né? Então, o cara já estava com os resultados e as pessoas falavam que ele era vendedor de curso. Até hoje ainda dizem que ele é vendedor de curso. Aqui criticavam minhas roupas. Aqui eu lembro direitinho, eu assisti esse evento que teve aqui, lá em Goiânia, né? Foi em plena pandemia, o cara conseguiu encher um estádio, né, de carros lá dentro do ginásio, aqui tá vendo, cheio de carros lá dentro, porque as pessoas não poderiam ter contato, mas ele ainda estava levando a mensagem dele, ainda estava levando o que ele acreditava para as pessoas. Criticavam as roupas dele porque aqui é uma jaqueta que ele fez, Saia do Caixão, era o nome do evento dele, ensinando as pessoas a deixar a velha vida, né? Então, Pablo Marçal foi bastante criticado, essa aqui é a trajetória dele. Aqui diziam que eu era ostentador, né? Então aqui já começou a prosperar, o helicóptero, fazendas, resorts, uma série de coisas, mas ainda continuavam criticando o cara, né? Aqui diziam que eu não ia botar o shape, né? Então foi aquele projeto que ele fez com o Cariani ali, e as pessoas falavam que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu, porque o Pablo Marçal é um cara determinado. Aqui diziam que eu só pensava em família. Para quem já acompanha Pablo Marçal há um bom tempo, a gente sabe que o Pablo Marçal ele é bem família. Essa aqui é a esposa, Carol, e os filhos, né? A pequenininha Bela aqui e as
crianças ali, a gente sabe que ele é um exemplo de pai de família, é um homem que abre a boca, né, e diz que honra essa mulher aqui, que ela foi a única namorada, ele nunca teve outra mulher. Então esse é o perfil do homem que se diz cristão e que muitas vezes é criticado. E aqui dizem que eu vou te ensinar a se tornar o primeiro rico da sua família. Então, foram muitas pessoas que aprenderam com ele, né? E que realmente ficaram ricas, né? Então, você vê à volta dele muitas pessoas ali que disseram que ficaram ricas. Então, existem aqueles que querem destruir a imagem do cara, mas tem aqueles como eu, que abriu um YouTube, veio aqui, falou sobre o cara, acreditando naquilo que ele estava passando. Então, existem pessoas que acreditam nesse cara. E eu estou aqui para falar para vocês que eu acredito sim em Pablo Marçal, né? É lógico que ele é humano, pode ser que ele nos decepcione, mas até onde eu assisto, onde que eu venho vendo, Pablo Marçal, ele tem coerência naquilo que ele fala. E agora a gente vai entrar em outro assunto aqui, a matéria do Conexão Política Brasil. Quero trazer um vídeo aqui do Temer elogiando o Nunes para a gente entrar nesse assunto aqui já de política, tá? Veja bem, Temer defende reeleição de Nunes e alega crescimento de São Paulo sobre atual gestão. Vou soltar o vídeo para vocês aqui. Os motociclistas de São Paulo, agradeço ao Ricardo Nunes. Faltam 5 dias para que os ciclistas de São Paulo agradeçam a Ricardo Nunes. Faltam 5 dias para que os empresários de São Paulo agradeçam a Ricardo Nunes, já que ele trouxe mais de 30 e tantas mil empresas para São Paulo. Faltam 5 dias, Regina, para que aqueles que buscam emprego agradeçam a Ricardo Nunes, porque as 30 e tantas mil empresas. Então, esse aqui é o Temer elogiando ele lá, né? Mas você vê quem tá sentadinho ali, o Bolsonaro, junto com o Nunes, Tarcísio, Rogério Marinho, junto com o Temer. O Temer é aquele que andava com a Dilma, né? Que era o vice-presidente da Dilma, que não viu nada que a Dilma fez durante o governo dela ali, e ele saiu isento ali, falando, não vi nada, não sei de nada, e assumiu a presidência. Eu já falei isso várias vezes aqui no nosso canal, que às vezes as pessoas falam assim, Denis, você tá ficando doido, não existe isso não, ele era um usurpador mesmo, ele era um vampirão. Mas eu sempre disse, desde a época, né, que eu tinha os amigos que eram petistas lá, que ficaram contra eles, né, aí eu falava, rapaz, vocês não sabem de nada não, esse Temer aí é Lula e Dilma até debaixo d'água, esse Temer aí ficou para que jogasse a sujeira para debaixo do tapete, falou, opa, Dilma vai cair. Aí ele falou com ela ali, provavelmente, olha, Dilma, eu vou ficar aqui, a gente é amigo sempre, a gente está fechado e não abre, eu vou ficar aqui jogando a sujeira por debaixo do tapete. Esse é o meu pensamento, se você discorda de mim, é um pensamento seu, mas esse é o meu pensamento, tá? E eu vejo o seguinte, os acordos que o Jair Messias Bolsonaro fez, tá? Esses acordos que o Jair Messias Bolsonaro fez aqui, enfraqueceu muito ele em 2024, né? Aí veio os acordos que ele fez, poderia sim ter fechado com o Pablo Marçal e levado realmente mesmo alguém de direita ali para ser o prefeito de São Paulo e não fez. Fico com pesar do povo de São Paulo ter que deixar um cara desse aí, ó, esse carinha aqui, ó, sem expressão nenhuma, um político fraco que vai ser eleito pelo sistema. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês que o Bolsonaro está fechado com o sistema. Isso aqui é sistema e bruto. Ó, esse cara aqui, sistema e bruto, e o Bolsonaro está lá fechado com esse povo. Então, tem um comentário aqui que eu não vou colocar na tela para vocês, não, que é esse comentário aqui do Renato Ruas, tá? Renato Ruas, nesse post aí do Conexão Brasil, diz o seguinte: Bolsonaro, Temer, Nunes, no final são todos iguais. Não apareceu na campanha do cara, acenou para o Marçal e agora está aí, sem comentários. Então, todo mundo praticamente igual mesmo. E a última matéria que eu vou trazer para vocês aqui hoje, colocar para vocês aqui hoje, é essa matéria aqui. Que acontece?
Bolsonaro está perdendo muito apoio dos evangélicos, né? E o Bolsonaro fez algo em campanha, né? E em Goiânia ele está apoiando o candidato do PL lá, que é o Fred, né? Então, assim, eu acho que sim, é um bom candidato, o Fred, muito bom. O PL está acertando ali sim com o Fred, né? Um candidato bom do PL, novo, né? Mas é um candidato bom. Aí o que acontece? O Bolsonaro foi lá em Palanque, falou mal do Caiado. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Falou mal do Caiado. E a matéria é o seguinte: líderes evangélicos estão trocando de lado e abandonam o Bolsonaro em Goiânia. Por que desse abandono? Vou explicar para vocês. O próprio Silas Malafaia, que se diz o líder evangélico, atacou o Bolsonaro falando que ele é fraco, ele é um covarde. E vocês sabem o que aconteceu. Ele detonou o Jair Messias Bolsonaro. Aí os líderes evangélicos estão se afastando. Uns líderes aí que se dizem de evangélico pularam para o lado do Lula, né? Vocês viram lá o Ottoni de Paula, né? O próprio Silas Malafaia agora está atacando o Ottoni de Paula, mas eu vou ler essa matéria para vocês aqui, tá? Que é do Edital Central. Diz o seguinte: o segundo turno em Goiânia se transformou em uma verdadeira batalha política entre os candidatos apoiados pelo governador Ronaldo Caiado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, ambos travando uma guerra acirrada pelo controle da prefeitura. No centro dessa disputa está o voto evangélico, que tradicionalmente tem sido uma força de apoio ao bolsonarismo, mas que, surpreendentemente, começa a se fragmentar. Na capital goiana, alguns dos principais líderes evangélicos da cidade, que antes apoiavam Bolsonaro, optaram por se distanciar de Fred Rodrigues, candidato do PL, e apoiado pelo ex-presidente em um movimento inesperado. Eles declararam apoio a Mabel, candidato do mesmo partido do governador Caiado, União Brasil. Esse rompimento dentro do campo evangélico sinaliza uma nova dinâmica no jogo político local. Entre os líderes que tomaram essa decisão está o influente bispo Oídes José do Carmo. Conheço ele, já fui membro da Assembleia de Deus lá e conheço o bispo, tá? Presidente da Assembleia de Deus do setor Campinas, uma igreja que já recebeu Bolsonaro em 2021. Oídes, que também preside a Convenção Regional dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Goiás, Conemad, Goiás, foi um dos articuladores de um evento realizado na segunda-feira, onde expressou seu apoio político a Mabel durante o evento. Ele justificou sua decisão afirmando que Goiânia precisa de um gestor experiente. Não podemos nos aventurar. Mabel possui a experiência necessária para gerir essa cidade, declarou o bispo, ressaltando a importância da liderança política com capacidade administrativa. O apoio de Oídes é particularmente símbolo, já que ele é irmão do ex-senador Luiz Carlos do Carmo e conta com respaldo de outros líderes evangélicos importantes, como os pastores Abinair Vargas, Assembleia de Deus do Fama, Josué Gouveia, Assembleia de Deus do Vila Nova, e Gentil Rosa Oliveira, Assembleia de Deus Betel. Essa aliança de líderes evangélicos em torno de Mabel é um golpe no bolsonarismo em um reduto historicamente dominado pelo ex-presidente. Mas eu já sabia que ia dar errado esse negócio dele ir lá em Goiânia e atacar o Caiado, né? O Ronaldo Caiado e o Jair Messias Bolsonaro, eles tiveram divergências lá na época da pandemia. O Ronaldo Caiado é um médico, né? Tem as suas posições e teve as divergências ali naquela época. E começou um rompimento, depois fizeram as pazes novamente, falou que estava tudo ok. Mas o que acontece? O Ronaldo Caiado é um cara que vocês já perceberam, né? O Ronaldo Caiado não é mais um menino, né? Vou colocar a foto dele para vocês verem, né? Ele já é um homem que não é uma criança, tá vendo? Já tá com seus cabelos grisalhos, um cara que já é um senhor. E o Ronaldo Caiado, ele nunca escondeu a vontade dele de ser presidente da República. Então, ele nunca escondeu isso. Ele sempre falou a vontade dele de ser presidente da República, né? Então, ele diz o seguinte, ó, aqui a matéria que eu li para vocês,
líderes evangélicos estão trocando de lado, abandonam Bolsonaro em Goiânia. Então, realmente está abandonando, mas o Bolsonaro atacar o Caiado lá em Goiânia, ele deu realmente um tiro no pé, porque ainda havia possibilidade, né, dessa aliança deles ali. Mas, quando o Ronaldo Caiado disse que tem desejo de disputar pela União Brasil, né, a presidência da República, o Bolsonaro ficou enciumado, né, porque o Bolsonaro pensa o seguinte: eu sou a direita, eu sou o representante da direita e não pode ninguém ser candidato a presidente da República, só eu. Como assim o Luiz Inácio do Lula da Silva faz do lado ali da esquerda? Eu sou o representante, não existe outra. E a gente percebe que há um ciúme sim do Bolsonaro por aquelas pessoas que estão querendo ser presidente também. Como aconteceu com Pablo Marçal, a gente consegue enxergar nitidamente um ciúmes do Pablo Marçal, do Jair Messias Bolsonaro, com o Pablo Marçal ali entrando na política e já criando força. Vocês veem que ele não gastou dinheiro público e o Pablo Marçal foi muito bem votado, com 1.700.000 e poucos votos ali em São Paulo, né? Chegando atrás do Boulos. Mas deles ele chegou atrás do Boulos, mas prestem bem atenção. Boulos é um cara que já vem no cenário político nacional há muitos anos. Em São Paulo já foi candidato ali, quase que ele ganha o governo de São Paulo ali. Ele já é um cara bem forte ali. E o Pablo Marçal chegou com essa aí. E a gente percebe que Pablo Marçal, sem o sistema, sem nada, ele deu bastante trabalho. E o Nunes é o cara do sistema. Então ele estava sim lutando contra o sistema. O Nunes é o cara do sistema. De um lado, né, o sistema estadual, do Tarcísio, do PL, tudo ali, um grande sistema. E do outro lado, a esquerda do Boulos, com o Lula, que é o sistema então também. Então o que acontece? O Pablo Marçal, ele lutou contra dois grandes sistemas e ficou praticamente empatado tecnicamente ali. Então, no cenário nacional, eu garanto para você que o Pablo Marçal está muito mais forte do que qualquer um daqueles dois que disputaram a prefeitura de São Paulo ali. Em cenário nacional, o Pablo Marçal explode. Ele vai longe. Então, houve sim esse alinhamento aí dos evangélicos com Pablo Marçal. Em Goiânia, o Ronaldo Caiado conseguiu ganhar essas grandes lideranças que são as maiores igrejas em Goiânia ali. Então, vai moldando e a gente vendo que em 2026 ainda tem muita coisa para passar debaixo da ponte. E Bolsonaro vai ter que rebolar. E a gente percebe que essa união do Bolsonaro com Nunes, Kassab, Temer, toda essa corja da política brasileira manchou e muito a imagem do Jair Messias Bolsonaro. Eu já fui um defensor ferrenho de Jair Bolsonaro. Votamos em Jair Bolsonaro, nossa família bolsonarista, mas a gente percebe que ele se ajoelhou para o sistema aí e vai ter que se desvencilhar. Tem lá o caso dele com a Cristina Grêmio, né, que está tentando lutar contra o PL, mas a gente sabe que ele está até as tampas, né? Até as tampas no meio do sistema. Aí, vieram para São Paulo, geraram milhares de milhares de empregos. Com Temer, faltam 5 a dias, turminha toda. Então, se você gostou do nosso editorial, ficou comigo até o final, curta, compartilhe, comente, aperte o sininho das notificações, venha fazer parte do canal, se inscreve aí. Um forte abraço e até o próximo editorial.